Você sabia que tem crianças que não gostam de colorir? Mas e aí? Como trabalhar esse desenvolvimento com essa criança? Eu sou a Bela. Eu sou a Nina. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre crianças que não gostam de colorir. Existe, gente. Não é só porque é criança que vai gostar de colorir. Então, nós vamos falar sobre isso porque é um desenvolvimento muito importante. Então, nós professores, educadores, quando a criança não gosta de colorir, a gente já fica de anteninha ligada para saber como resolver, né? Como vencer esse desafio. Exatamente. E por que o colorido é tão importante, né? É importante a gente saber que a primeira coisa que a criança vai fazer com lápis, com giz, é colorir. Ela precisa aprender a colorir para aprender a pegar no lápis corretamente, no giz de cera. Ela precisa aprender a colorir para ela trabalhar os músculos da mãozinha, exercitar, de forma que ela vai adquirir precisão, controle e força. E só depois que ela já está colorindo e que ela já está adquirindo essas habilidades, né, trabalhando esses músculos, que ela vai conseguir fazer um desenho, traçar uma letra, um número ou qualquer outro símbolo. Ela precisa adquirir essas habilidades antes disso. Então, o colorido, ele é aí o primeiro ponto, né? A gente parte do ponto do colorido para depois alcançar outras habilidades e competências. Isso e aí, mesmo. o que acontece? Vamos por etapas. Se a sua criança não gosta de colorir, você precisa fazer uma avaliação. E aí você vai avaliar se essa criança já tem uma coordenação motora fina bem desenvolvida, ela consegue pegar no lápis, ela tem precisão, ela tem força na mãozinha. Se sim, ela tem limite espacial na folha, ela consegue colocar a determinada força ou muito escuro ou muito claro, ela consegue fazer todas essas coisas? Ótimo! Você já pode respirar aliviado. Você não vai precisar trabalhar com o colorido de forma tão sistematizada. Isso não isenta a criança de colorir, porque nem tudo que a gente não gosta, a gente não faz. Então, em alguns momentos, né, vão existir momentos em que essa criança vai sim precisar de colorir. Mas isso vai poder fazer com que você fique mais tranquilo. Pode ser de uma forma mais leve, leve, de uma forma né? mais leve, pode ser com menos intensidade. Exatamente. Então, mas e Marina, e se não tá com isso tudo desenvolvido? Se a criança não tá com isso desenvolvido, a gente vai observar o quê? Essa criança não sabe pegar no lápis, ela pega assim de cabeça para baixo ou com a mão totalmente fechada, ou às vezes até tenta fazer uma pega, né, Bela? Mas pega com tudo tortinho, todo assim. tortinho ou apoiando em cima de um dedo. A criança rasga a folha para colorir, quebra lápis ou colore fraco que você não consegue nem enxergar. Todos esses são indícios de que essa criança não está com a coordenação motora fina bem desenvolvida. Nesse caso, a gente trouxe algumas dicas de como trabalhar essa coordenação motora fina sem ser com aquele colorido tradicional. Umas formas criativas de trabalhar o colorido, porque a criança vai colorir do mesmo jeito, só que de uma forma talvez mais interessante para ela, né? Uma novidade, uma coisa diferente. E aí, acaba que você vai diversificar esse momento e aí vai tornar mais atrativo, Exatamente. né? Antes da gente partir para as dicas, eu queria falar uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu vejo que às vezes, não generalizando, mas muitas famílias, elas subestimam esse momento de colorir. Sim. Então, por exemplo, às vezes seu filho tá ali colorindo, tá só colorindo. Nossa, foi pra escola hoje pra colorir. Porque às vezes volta com uma atividade de colorir, nossa, foi pra escola pra colorir. Acha que não tem significado. Acha que não atribui não o significado e o valor, exatamente, as duas palavras que você falou. Não atribui o significado e o valor real daquela atividade. Então, é muito importante a gente quebrar esse paradigma de só colorir. Não, colorir, gente, é antes de escrever. Então, a sua criança precisa sim, a gente precisa ter esse olhar atento. Se ela não gosta de colorir, a gente precisa buscar ideias e dicas alternativas, que é importante. Exatamente. Então, por isso que a gente vai trazer algumas dicas aqui muito legais para que você possa desenvolver aí com o seu filho.
E essas dicas, Bela, só um parênteses, são sobre colorir. Mas a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre coordenação motora no geral e dicas para trabalhar a coordenação motora fina também, com alguns adereços, com alguns brinquedos, apetrechos, né, objetos, com outras coisas. Agora nós vamos ficar com o olhar do colorido. Mas busquem esses vídeos aí que é muito legal. O combo faz um sucesso. Então vamos lá. Primeira dica. Faça coloridos com lápis branco ou giz branco em folhas coloridas ou folha preta. As crianças ficam muito curiosas quanto ao uso do lápis branco. Sempre, né? A gente nunca usa. Eu quero usar o branco, aí quando risca na folha, mas esse não sai nada. Então isso pode despertar curiosidade. Então é muito legal. Você pode convidar ela para conhecer o lápis branco. Vamos usar hoje só o lápis e o giz branco. Aí separa folha azul, folha amarela, folha preta. Bem escura, na folha preta dá o contraste, fica muito legal. O desenho fica legal e a criança acha aquilo o máximo. Isso mesmo. Segunda dica. Outra dica muito legal é trabalhar com texturas. E aí, uma que eu já usei várias vezes, a Bela também, né, quando a gente trabalhava juntas, é colocar uma lixa embaixo do papel. Isso faz com que a gente trabalhe uma textura diferente. Quando a criança passar o giz, né, principalmente, a folha, ela fica toda cheia de texturinha. Ela não dá aquele risco liso, ela fica toda gradiente. E aí você consegue até passar o dedinho assim e sentir as bolinhas. Sente a bolinha. É super legal, é uma forma de vocês podem colorir a folha toda, fazer um desenho todo colorido, pra ficar bem texturizado e bem diferente. Essa atividade eu sugiro que vocês façam com giz. É melhor. Eu acho que é mais eficiente. O traço do lápis ele acaba ficando um pouco mais claro. E por ser muito fininho também, eu acho que ele não dá mais gastura. Mas com giz é muito legal. Dá pra fazer tanto um desenho com giz, quanto deitar ele, né? E colorir assim na folha, sabe? Que aí você faz uma textura maior. É muito legal. Muito bacana. Outra dica, nós temos muitos papéis mágicos. Não sei se vocês conhecem, mas tem muitas empresas aí que fazem papéis mágicos, né? Que são aqueles papéis que você vai raspando com uma canetinha de plástico que parece um lápis, né? Tem a espessura de um lápis. E aí quando você vai fazendo esse movimento, aparece uma mensagem, ou uma imagem, ou uma cor, alguma coisa. Então o papel você tira a parte preta como se fosse uma raspadinha. Exatamente. E aí o movimento é o mesmo que a criança faz no colorido. Né? Então o trabalho com a coordenação motora fina naquele momento está sendo desenvolvido. Apesar dela não estar literalmente colorindo, né? O movimento é o mesmo. Então esses papéis mágicos é um investimento muito legal. Inclusive, a gente já usou. Nós ganhamos um recebido dos papéis off-paper e veio esses papéis mágicos. Super bacana. Super bacana. Veio um alfanumérico que vinha com números e letras numa tartaruga. Minhas alunas adoraram. Adoraram, as minhas também. E veio um para crianças maiores. Que era legal. De mapa, aí você ia descobrindo os estados. Veio normal também, né? Veio um preto que era só colorido. Aí quando aquele você passava... até eu usei pra fazer coisas pra mim. Marina fez uma cartinha pro namorado dela. Eu adorei. Marido, né? Na época. Agora é marido. Inclusive, eu ainda nunca testei, mas uma amiga minha já fez o papel. Então, se vocês procurarem na internet, vocês é muito vão legal. achar, tem como fazer. Eu fiz uma atividade que não é um papel mágico. Vamos colocar lá no Instagram. Nós vamos colocar ensinar. Aguarda. Então já vai seguir a gente lá, @professoras com amor. Mas é assim, eu escrevi numa folha, coloquei o fitão e passa tinta preta. E aí a criança vai raspando. Então é muito legal. Vou colocar, é como se fosse um papel mágico feito em casa. Muito legal. Vamos ensinar no Instagram passo a passo. Só que a tinta preta, gente, tem que ser com detergente. Eu vou ensinar lá no Instagram. A gente vai ensinar, vai dar tudo certo. Última dica. Última dica é você apropriar de materiais que tenha a espessura do lápis para poder fazer pinturas e coloridos. Por exemplo, a gente pode fazer uma pintura com cotonete ou com um pincel, mas aquele pincel fininho, não é aquele grossão, não. Porque aquele pincel fino, né, e o cotonete, por serem finos, a criança vai usar aqui a pega igual ela faria no lápis. Então a gente vai trabalhar novamente a mesma pega, a mesma força,
o mesmo controle. Tudo isso vai ser trabalhado da mesma forma, mesmo que seja feito com a tinta. Claro que a força a gente não vai conseguir ver tanto, porque se a criança colore clarinho, a tinta não tem como, a tinta né? é mais pigmentada, Exatamente. né? Então a gente, só de você passar o pincel, Já você já vai vê pintar. ali. Mas o movimento está sim sendo trabalhado. Exatamente. E é lógico, gente, que todas essas dicas que a gente passou, né, inclusive essa da tinta, a gente não vai trabalhar só isso. Ah, então minha criança não gosta de colorir, eu vou só ficar pintando com ela. Não. Isso aqui é uma forma de você trabalhar o movimento, mas você ainda precisa avaliar a força, né? Saber se a criança tá conseguindo ali colorir, se sai a cor, né, no papel. Mas são dicas mesmo para tornar o momento do desenvolvimento mais leve. Exatamente. Gente, eu costumo dizer que o processo de educação e construção e aquisição de conhecimento da criança na educação infantil é tão lindo pra gente poder pesar, Exatamente. né? Então a gente tem que aprender, são crianças, mas tem personalidade, tem Sim. gostos, tem preferências. Então a gente precisa aprender a ter um olhar com amor, com delicadeza, com leveza e buscar alternativas para fazer com que todo o processo de construção de conhecimento, ele seja leve. E seja gostoso. E seja gostoso. A criança vai gostar de aprender, a criança vai desenvolver e isso faz com que ela cresça, 1000 vezes mais. Isso é muito importante. Querer continuar precisa ser instigante para aquela criança. Exatamente. Então, por isso que a gente trouxe essas dicas para facilitar esse momento, para que vocês consigam desenvolver aí o colorir com a sua criança. Façam essas atividades, tenho certeza que vai ser sucesso. Certeza. E é isso. Não se esqueça de assistir os outros vídeos sobre coordenação Se motora. inscreva no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha Isso. com quem você acha que vai gostar. Comenta aqui embaixo se você já fez alguma atividade, se você tem outra dica, né, que você Isso. acha que é legal, que aí as pessoas podem ler nos comentários. E é isso. Até o Um próximo beijo vídeo. e até o próximo vídeo.